Fala Usina, o podcast da comunidade. O Fala Usina é um podcast do IEP, Intercâmbio, Informações, Estudos e Pesquisas, junto com o movimento Usina Ecocultural, um movimento que defende a usina como espaço público de cultura, memória e meio ambiente. Aqui a gente ecoa as vozes do território e de quem constrói a cidade todos os dias, porque cidade é feita de quem vive nela. A cidade fala o tempo todo. Fala pelos muros, pelos corpos, pelos sons e também pelos silêncios. Mas nem todas as vozes são ouvidas e nem todos os territórios têm o mesmo direito de existir. O Fala Usina nasce desse lugar. Ele nasce da luta do movimento Usina Ecocultural, que há anos defende o antigo incinerador Vergueiro como espaço público de cultura, memória e meio ambiente. A usina é um território que já conviveu com o abandono e o esquecimento, mas hoje se constrói pela organização comunitária, pela cultura feita na base e por quem insiste em ocupar, cuidar e imaginar um futuro diferente para a cidade. Essa luta não é só luta da usina. Ela se constrói com todo mundo que acredita na cidade como espaço de convivência, disputa e construção coletiva. Parceiros, coletivos, artistas, educadores e movimentos sociais espalhados pela cidade. E quando a gente fala da usina ecocultural, é justamente disso, de ecoar essas vozes, fazer esse território ser ouvido pela cidade e espalhar essas histórias. Vozes de quem constrói junto, dia após dia, o território do Ipiranga. E é a partir dessa luta concreta pelo direito à cidade que começa esse episódio. Hoje a gente vai falar de cuidado. O cuidado que organiza a vida, que cria vínculo, que sustenta redes inteiras. Muitas vezes invisível, mas é essencial. E quem faz ele acontecer no chão, todo dia, são as mulheres, as mães. No Ipiranga e na própria história da usina, muita coisa começou assim. Da necessidade de garantir um lugar para as crianças, de criar espaço de convivência, de acolhimento, de escuta. O que começa como uma necessidade cotidiana vai virando rede, prática cultural, ação coletiva no território. A usina nasce desse movimento, de mulheres que, ao cuidar, também constroem cultura, organizam o espaço, criam encontro, transformam o lugar onde vivem. E esse cuidado é compartilhado, construído junto e vira forma de resistência. Para essa conversa, a gente chamou duas mulheres que fazem parte dessa história do nosso território. Inanna Caldeira, criadora do Beijo de Nana, poeta, produtora do Slam Petisco e produtora do Saraus. Serve seus drinks nas feiras da usina, eventos da Casa O, puxa discussões sobre assédio, saúde mental e ambientes seguros no trabalho. Experimenta no dia a dia formas de integrar trabalho, cuidado e maternidade. Sui Cavalcante, mãe, artista, educadora social e produtora cultural. Cantora, compositora e multi-instrumentista, que circula pelos espaços do bairro e da cidade, construindo pontes entre música, educação e trabalho social. Parceira da Casa O, traz infância, maternidade e vida cotidiana para o centro das práticas culturais. Cuidado como prática diária, cultura como ferramenta de transformação. E a gente da produção também entra nessa roda. Eu sou a Gabi, sou mãe, advogada, sou aqui do Coletivo Casa O e da Usina. E a gente está aqui também com a Débora, do Coletivo Casa O da Usina. A Casa O é onde esse podcast é gravado. Abraça diversas atividades culturais e, no momento, se prepara para abrigar um futuro armazém que integra cultura, comercialização de orgânicos e economia solidária. Como o cuidado construído pelas mães se transforma em força coletiva e em transformação do território. Vamos nessa? Inanna, você cria, produz, cuida, circula. Queria que você contasse um pouco aqui pra gente da sua rotina, porque não é pouca coisa. É trabalho, é cuidado, tudo acontecendo junto e misturado. Ao mesmo tempo, né? A minha rotina, eu acho que ela não é muito diferente da maioria das mães brasileiras que são mães solos, então elas dependem apenas delas para sustento, cuidar da casa e tudo. E também não se esquecer. Então, essa caminhada que eu tenho feito, ela envolve muita dor e muito sofrimento,
porque abdicação, você tem que abrir mão de muita coisa pessoal como mulher para estar como mãe. Dentro da sociedade que a gente tem hoje, que a gente não tem redes de apoio, a gente não tem uma preocupação social com a mãe e com os filhos, com as crias. Então, a responsabilidade sempre fica em cima da mãe. E tudo é culpa da mãe. Qualquer coisa é culpa da mãe. Então, eu sempre falo que, quando nasce uma criança, nasce uma mãe e nasce a culpa. Ela vai acompanhar sempre. Então, tudo que a gente faz já tem esse sentimento. E isso eu acho que é em qualquer patamar da sociedade. Quando a gente não tem poder aquisitivo, quando a gente é de classe trabalhadora, quando a gente é de uma classe de luta, é muito maior essa culpa, porque a gente tem que sair para trabalhar, a gente tem que trabalhar em coisas, às vezes, que não tem a ver com a gente, que a gente não gosta, que a gente não se identifica. A gente aguenta e engole, todo mundo engole sapo, mas a gente engole muito mais. E quando a gente chega em casa, a gente não pode nem desabafar e nem desabar, porque a gente ainda tem que ser o alicerce daquela casa. A gente ainda tem que ser a fortaleza daquela casa, porque vão ter crianças ali que estão te vendo, que estão te olhando e vão se espelhar em você. Então, são várias responsabilidades. E aí, como eu saí foi uma luta sair deste ciclo de não trabalhar mais em algo que me fazia mal, porque também isso fazia mal dentro da minha casa e da minha criação. Eu sou uma mãe atípica e tenho uma filha adulta já saindo da adolescência, então são fases diferentes de desencontros e encontros. Hoje, com um pouco mais de tranquilidade, porque eu consigo ter a minha filha mais velha como uma rede de apoio com a minha filha mais nova, mas antes não era assim. Então, por isso também eu tinha que abrir mão e trabalhar em lugares e em coisas que eu não gostava. Hoje, e por conta disso, a gente entra na criatividade. E eu acho que toda crise, ela te faz e te obriga a sair do lugar e a pensar fora da caixinha. E foi o que eu fiz. E eu vim de um diagnóstico de autismo da Alicia, não podia mais trabalhar regularmente em empresa de segunda a sexta, fui ser garçonete. E aí eu fui ser garçonete numa lanchonete de bar, num bar de samba. E, então, eu trabalhava de sexta, sábado e domingo e ganhava R$100 por dia. E, para mim, aquilo era muito bom, porque era a única coisa que eu tinha de segurança que eu ia ter. Então, eu sabia que sexta, sábado e domingo eu ia receber R$300 no final da semana. E, dali, eu comecei a pensar em coisas, obviamente, de sair disso. Então, comecei a estudar coquetelaria, faltava um barman, eu ia no lugar, aí curiosidades e tal. O pessoal me pedia um drink, eu falava que eu sabia fazer, eu ia lá no banheiro para ver como fazia no celular. Mas aí fui descobrindo, fui estudando. Eu sempre gostei muito de estudar, eu sempre fui muito curiosa. Eu acho que a curiosidade ela é um pouco semelhante à felicidade, porque quando a gente é curioso, a gente busca outras formas de ver as coisas. Então, a gente consegue sair daquela parte triste da que a gente está naquele momento. Então, você está passando uma fase ruim, você tem curiosidade de conhecer e de ver algo, você já sai, você já dá um passo para fora daquilo. E aí foi assim que saí, comecei a trabalhar para outras pessoas, fazendo drinks em festas e eventos. E nisso eu sempre escrevi, sempre gostei de poesia, sempre fui envolvida com cultura. Então, há uns 15, 20 anos atrás, a gente criou o Sarau Atitude, sempre com a literatura periférica no meio, sempre trazendo a poesia como forma de resistência, de estudo e de evolução, de melhora no mundo, para as pessoas, para os poetas e para o território, para quem estava em torno. Eu acho que eu estou falando demais. Termina essa frase que a gente vai perguntar se você tem tempo para você. Tá. Comecei a viajei. Como eu comecei a... Enfim. E aí, com isso, eu consegui criar o Beijo de Nana e ter uma forma de trabalho mais autônomo, que eu consiga fazer algo que eu gosto, que tenha a minha cara, que tenha a minha assinatura. E continuar todas as outras atividades também com mais leveza. E isso é muito importante para trazer para as nossas crias. E, Nana, e como que você sustenta isso? Porque a sobrecarga é grande, né? Como que isso assim dá no corpo? Olha, eu comecei a fazer academia o ano passado,
para ter uma resistência mesmo, porque eu comecei a sentir, primeiro que eu chego aos 40, a gente já não tem mais a mesma resistência, né? Então, na sua mente, você fala, vou pular aquele portão. Mas o corpo não... O corpo já não responde o igual. corpo não responde, não vai. Você não vai dar nenhum passo em 3 degraus. Mas comecei a fazer isso e desligar. A gente não consegue. Eu acho que uma das maiores dificuldades que a maternidade traz é você conseguir relaxar por completo. A gente nunca está relaxada por completo. A gente pode estar saindo com as amigas, a gente pode estar com o namorado, a gente pode estar... Sempre vai ter um negocinho, uma anteninha de alerta ligada. Sempre. Sempre o celular vai estar ligado, porque pode acontecer alguma coisa, podem te acionar em algum momento. A gente nunca consegue desligar o celular em paz e falar, hoje é o meu momento, esse é o meu momento. Nunca. Então, eu acho que o exercício de desligar, pelo menos um pouco, no dia, alguns minutos antes de dormir, e falar não, até para as próprias crias. Porque a gente sempre se doa, a gente sempre... E como vem aquela culpa que eu falei anteriormente, a gente quer suprir essa culpa colocando mais na nossa cabeça é mais amor. E, às vezes, a gente até peca no exagero, porque a gente acaba não delimitando alguns limites para a gente mesmo. Tipo, esse aqui é o meu espaço, agora a mamãe não pode, agora eu estou ocupada, agora eu estou fazendo isso. Mas agora eu não posso. E isso é muito difícil. Eu tenho me exercitado bastante para esse caminho, até para ter mais saúde, para conseguir levar essa maternidade adiante, né? Isso. Nossa, eu tenho que responder. Então, mas Tá. eu pergunto daí, né? Ah, tá bom. Hoje a gente tá meio atrapalhada, gente. Vamos lá. Gente, não Calma. dá pra gravar Subi a sem Que não dá cara. ser a Liana. A Subir gente a fica vinheta dos insegura. Trapalhões. Chegamos a essa conclusão. A gente fica insegura. Meu Deus, eu falo demais, eu queria mais água. E Sui, no seu caso, como que é o seu dia? Entre cuidar, trabalhar, fazer música... Como essas coisas vão se encaixando aí na rotina? Em que momentos que você precisa, às vezes, se reinventar para dar conta de tudo isso? Então, na verdade, não dá conta. Essa é a É verdade. importante falar, né? Que no fundo é não dar conta. Porque às vezes a gente fala assim, nossa, eu faço muitas coisas. Eu lembro que uma vez eu estava conversando com um amigo meu, que é guitarrista da minha banda também, o Dupré, e numa conversa com ele... Ele também toca, é produtor, é pai, não sei o que. Eu falo pra ele, nossa, amigo, eu sou muito sua fã, né? Você faz tantas coisas, como que você consegue dar conta de tudo? Ele falou, é simples, eu faço tudo de qualquer jeito. Entendeu? Assim. Então é mais ou menos isso, assim, né? A gente não consegue... eu não consigo, por exemplo, fazer o que eu me proponho a fazer, o que me planejo a fazer do começo ao fim. Tudo é sempre inacabado, né? Então, assim, eu acordo, eu falo assim, eu vou lavar roupa, eu vou fazer o meu portfólio, vou ir atrás de bares para tocar. Aí, enquanto isso, eu vou colocando a roupa na máquina para lavar, e aí é o tempo da máquina lavar a roupa, aí eu vou buscar o Valentim na escola, eu volto, aí eu tenho que fazer o almoço. Só que no meio desse planejamento acontece alguma coisa, que aí já mudou tudo. Então, assim, por mais que eu tente organizar a minha rotina de coisas, tudo é muito imprevisível. Sabe? Eu acho que a gente, né, que trabalha com evento, que né, não tem uma rotina fixa. Acho que a única rotina fixa é a rotina dos nossos filhos, né? Que é levar para a escola, que é lá deixar o uniforme deles limpo, é o horário de dormir, são as provas, lições, essas coisas. Mas acho que a nossa rotina mesmo, né, com a gente, com o nosso trabalho, tudo vai meio que se encaixando aos poucos. Então, hoje vou ensaiar repertório. Só que aí não, aconteceu alguma coisa, eu tive que colocar alguma coisa no meio, então o repertório ficou para quarta-feira. Então, assim... A criança fica doente, né? No meio do Exato. caminho. Ou você tá numa TPM que você fala, nossa, hoje eu tinha que fazer aquela faxina na casa e fazer a unha. Gente, você não fez nem a faxina na casa, nem fez a unha. O máximo que você conseguiu foi fazer um almoço para você e pro seu filho, que já foi muito. Aquele dia. Exatamente. Então, assim... eu já cheguei nesse nível, assim, da minha vida de que, tipo, o meu mínimo é o meu máximo e é isso aí. Gente, temos uma pessoa muito sábia nessa teoria. Não, é verdade, porque... senão, é que nem a Irana estava falando da questão da culpa. Eu acho que, assim,
a gente, acho que só já por ser mulher, a gente já carrega muitas coisas no inconsciente, socialmente, estruturalmente. E a gente, eu não estou nem entrando em questões familiares, né? De que cada uma tem. Então, se a gente ainda alimentar essa culpa da maternidade que é imputada na gente desde as nossas gerações antigas, eu acho que isso só vai tornar um peso. E eu não quero mais peso para minha vida, assim, sabe? Desde que eu separei do pai do meu filho tinha 1 ano de idade. Então, desde aquele momento, foi a hora que eu tive meu despertar para a minha vida e falei, somos eu e meu filho. Então, eu vou ter que organizar de alguma forma. Uma hora vai ser para mim, uma hora vai ser para o meu filho e vai ser essa dança. Uma hora a prioridade vai ser meu filho, uma hora vai ser eu, uma hora meu filho vai ter que comer miojo, uma hora... É assim, entendeu? Que nem às vezes eu falo pro meu filho, filho, hoje é o dia de a gente pode comer fora. Não, hoje é o dia de comer arroz e ovo. Entendeu? Ficar rico, ficar pobre, e essa é a dinâmica, e meu filho tá super ok com A vida de quem trabalha com evento, né? Entendeu? É isso aí. E você acha que você consegue ter tempo... assim, dentro dessa rotina de se sustentar, como que você consegue se aliviar dentro dessa maternidade, dessa rotina toda? Eu não vou dizer que é uma constante, assim, né? Tem momentos que sim, eu busco por esse momento, porque senão eu entro, assim... Entro numa estafa mental e emocional que aí, no final da semana, eu percebo que isso começa a cair na forma como eu estou tratando as pessoas mais próximas. Então, quando eu começo a tratar mal meu filho, quando eu começo a falar alto, eu falei, não, então eu estou cansada. Então, eu não posso tratar o meu filho dessa forma, eu não posso tratar minha mãe, as minhas amigas. Então, eu já entendi que quando eu estou desse jeito, eu estou cansada. Então, quando a gente está cansado, a gente tem que fazer o quê? Descansar. Então, eu tenho que me virar, arranjar um jeito de descansar. Entendeu? Nem que seja meia hora. E sem nem culpa que... também, né? Porque a gente se culpa por descansar. Com certeza. Não é tão simples. Ai, gente, beleza, vou descansar, desligo o celular. Ó, filho, vou dormir aqui, beleza. Não, não é, cara. É um dilema gigantesco, mas, assim, é um exercício que eu tenho feito toda semana, para eu ter o meu momento, nem que seja o meu momento para não fazer nada, deitar e ficar, que a gente estava falando, né? Vendo memes no Instagram, assim, sabe? Então, mas é um momento que eu preciso, como a gente costuma dizer, desopilar, sabe? Porque senão uma coisa vai sobrepondo a outra, eu vou entrando num caos, e aí para resolver isso é muito pior, sabe? Além da terapia, né? Graças a Deus, né? Eu falo, não deixo de comer um monte de coisa, mas a terapia é a santa. Aliás, um beijo, Thelma. Eu acho que para a gente conseguir fazer isso, né? Inclusive esses momentos de descanso, a gente precisa de rede de apoio. Então, eu queria perguntar para vocês duas. Como a gente tem essa necessidade, eu queria saber um pouquinho, né? Como que é essa dinâmica na vida de vocês, né? Porque eu acho que se não for coletiva, não funciona. Acho que toda mulher sente isso um pouco, né? Daí queria perguntar para vocês têm essa rede, como que funciona, como que essas conexões acontecem, para vocês conseguirem, inclusive, esse tempo para vocês que a gente falou. Para vir gravar aqui hoje. Por exemplo. É um Lego, né? Tetris. Exato, Tetris, né? Você vai... não, porque aí, se você sair esse horário, aí leva tanto tempo para tomar banho, aí você troca, aí leva tanto tempo, aí você pede o Uber. Então, é aquele jogo de cintura eterno. Mas, assim, eu venho de uma família, né, de nordestinos e tenho ascendência indígena, então a gente sempre acreditou que para você criar uma criança, você precisa de uma aldeia inteira. Então, na minha família, sempre teve essa da avó cuidar dos netos e as tias, e todo mundo sempre cuidou de todo mundo. Então, eu lembro muito de quando eu era criança, minhas primas ficavam muito lá em casa, eu ficava na casa das minhas primas, os pais iam viajar, e todo mundo sempre... É engraçado, né? Antigamente não faltava essa rede de apoio. Né? Sempre tinha uma tia, uma vizinha, alguém que olhava alguém. Mas eu vejo que hoje, cara, é claro, são outros tempos, mas assim, eu, graças a Deus, a rede de apoio que eu tenho hoje, além são vocês, né? A Dé, a Gabi, que são minhas vizinhas, né? Graças a Deus eu tenho vocês que às vezes conseguem também me dar esse suporte. Tenho a minha mãe, né? Que ainda tem condições de poder ficar com meu filho, mas também tem as limitações dela. Né? Mas também nem sempre dá para contar com ela. Né? Eu também tenho o pai do meu filho, a gente tem a guarda compartilhada.
Então, a gente conseguiu, desde quando meu filho tinha uns 4, 5 anos, a gente conseguiu organizar, né, essa guarda compartilhada do meu filho ficar uma semana com ele, uma semana comigo. Então, a gente foi organizando a nossa rotina, organizando a rotina dele. E a gente vê o quanto isso é importante para a criança, ter essa rede, sabe? O pai do meu filho, eu te falar, assim, ele não gosta de deixar meu filho com as pessoas. Ele só confia em deixar comigo ou com a avó, que é a minha mãe, só. Então, às vezes eu falo assim, eu vou deixar com a tia Dé, vou deixar com o tio não sei quem. Ele fala, você deixa o Valentim com qualquer pessoa. Né? Mas hoje ele já está mudando um pouco essa mentalidade, porque a gente precisa das pessoas. Né? E o que eu acho mais importante, cara, é que, assim, o sistema, o governo, sei lá como a gente pode chamar, tem que se responsabilizar na criação das nossas crianças. Eu vejo às vezes essas coisas na televisão, cara, e eu fico de cara como as pessoas, elas não conseguem olhar para as crianças e não se sentir responsabilizadas pela criação delas, pela educação, pelo cuidado, pelas crianças que você vê na rua, pelas crianças na escola, pelos amigos dos amigos dos nossos filhos, né? Eu, trabalhando em comunidade, eu vejo o quanto as pessoas na comunidade se preocupam com todas as crianças que estão lá. Sabe? Você vai lá no Heliópolis, assim, você não pode nem conhecer de quem é que aquela criança é filha, mas a criança fala, nossa, o que essa menina está fazendo na rua essa hora? Né? É filha de quem? Vai lá e pergunta para a criança. Então, assim, essa autorresponsabilidade que eu acho que a gente, como sociedade, tem que criar, e isso impacta justamente falando na rede. A rede é isso. Não é só pai, mãe, amigos, vizinhos. Não, é toda uma sociedade que tem que ser responsabilizada por cuidar da criança de um aspecto, assim, geral, né? Sim. A sociedade não está preparada para essa conversa, né? Ai, mas não quero nem saber, mas tem que cuidar. Tem que falar. Tem que ter essa conversa. Com a minha filha mais velha foi mais tranquilo. Tinha essa... com o pai dela, então a gente dividia muito isso, as avós. Na minha família também tinha muito isso. Eu também, quando eu era pequena, da família se cuidar. Com a Alicia, que é a mais nova, já aconteceu totalmente diferente. Primeiro que a minha família já não estava mais aqui em São Paulo, minha mãe já tinha mudado de cidade, o pai já não tinha esse contato. E aí eu tinha um agravante da Alicia ser uma criança atípica, né? E aí não dava mesmo para ficar com... Não é nem com qualquer pessoa. A gente também já tem o próprio medo de acontecer algo, dela ter alguma crise. É diferente a demanda e os cuidados que a pessoa tem que ter. Então, eu tive muita dificuldade. Aí eu tive que abrir mão de muitas oportunidades de trabalho, de estudo, de crescimento. Já saí de lugares que eu estava trabalhando no meio do trabalho e voltei porque ela entrou em uma crise, estando com a avó. Agora ela está mais velha e aí tem momentos que eu já deixo ela sozinha. E não tenho o que fazer, mas agora a irmã cuida mais, mas assim, é isso que você falou. Nem a gente entende o quanto a sociedade também é responsável por isso. E então a gente não tem esse cuidado do Estado, de como vai olhar, como vai ver onde essa criança está, o que ela está fazendo, o que ela precisa, quais são os cuidados. Não é só a escola, e mesmo porque a escola é um abandono da maioria das vezes. É deixar ali e vai embora. Quando você fechou o portão, a criança está abandonada lá dentro. Total. Ela não está tendo um cuidado. Então, até isso é muito desgastante para a gente. Então, essa falta de rede faz com que a mulher ela se limite. Ela se limite como mulher, ela se limite como sonhadora, como trabalhadora, por não ter essa rede. É um trabalho bem difícil. E é isso, a gente tem que ter essa conversa, tem que ser falado. Os amigos ajudam muito. Também tenho... Não tenho vocês perto, porque eu moro longe. Mas tenho a Fê, que é a minha vizinha amada. Hoje é aniversário dela, aliás. Parabéns. E que eu falo, olha, Alice, você está sozinha. Então, fica tranquila, amiga, não sei o quê. Isso já... É uma paz, é você ir trabalhar em paz, é você ir fazer a sua atividade em paz. Porque a gente não tem isso. Uhum. A gente não tem essa paz. A gente vai fazer sempre com esse sentimento de urgência de alguma coisa. Tá sempre assim. A gente está sempre num modo
urgente, assim, né? E você não tá pensando, né? E você modo não tá alerta. pensando em cuidar da cria, tá pensando no que tem que fazer para a cria, né? Tipo, tem que arrumar o negócio da escola, o lanche, Esse jogo de cintura que a Su falou, tipo, pra vir pra cá, é o jantar pronto, é não sei o quê, que deixa fácil aqui, deixaria, né? Sempre tem todo uma logística, uma logística pra pensar. doida para fazer. Mas a gente faz porque a gente eu falo que é teimosa, porque o que a gente enfrenta é de guerreiro. Porque essa de rede não vem, guerreiro. essa rede ela não vem pronta, né? É uma construção de todos os dias. O que vocês acham que muda quando as mulheres se juntam, quando elas se organizam para viabilizar o trabalho, quando essa rede começa a ser feita a partir do território? A gente constrói mundo. É isso, a gente constrói mundo. Quando as mulheres se unem em suas doloridades, em suas queixas, em suas faltas, e elas se entendem muito parecidas, porque por séculos nos fizeram ser inimigas, e quando a gente entende que a gente tem dores parecidas e problemas parecidos, a gente constrói mundo. Eu vou te incentivar, você vai ser a cantora mais foda do mundo, porque você vai ter tempo e energia para se dedicar a isso. Você vai ser a melhor advogada do mundo, porque você vai ter tempo e energia. A Debbie, além de ser vai ser a melhor e mais influente ativista e arquiteta, e vai mudar mundos, porque ela vai ter mais tranquilidade e energia para isso. Porque a gente entendeu que a gente não é ameaça uma para a outra. A gente é união, a gente é segurança. Eu acho que isso muda. A gente se sente segura. A gente pega na mão da nossa parceira e fala, tamo junta, vamos mudar isso. Você vai crescer, eu vou e nós vamos juntas. E é muito louco, né? Porque quando a mulher ela se reconhece nesse lugar de protagonista e não de coadjuvante da vida, quando você assume esse papel de protagonista, você assume o poder, a coragem de ir lá e fazer. Então, se cada uma assume esse poder individualmente, imagina se a gente vai unindo uma, a quantidade, como esse poder se multiplica, né? Então é isso, né? A partir de uma mulher empoderada, vamos dizer assim, né? Uma mulher que já se identifica e tal, ela vai lá e fala, não, você pode e tal, e vamos aí. Aí essa daqui se empodera e fala para outra. E, gente, isso é... Eu fico até arrepiada, porque... A gente sabe que... A gente não, né? O patriarcado, desculpa falar, mas enfim... Claro, o patriarcado, é isso. Pode desculpa, falar. é que eu não gosto, às vezes, de ficar falando muito sobre patriarcado, porque, às vezes, tem gente que ainda não consegue entender a nuance que existe nesse lugar. Nem né? o que é, né? Então, não é uma crítica, né? É o que é. É simplesmente o que é. Então, o patriarcado consciente, ciente do poder, da força do feminino, das mulheres, vai alimentando através de venenos para que as mulheres, que nem a Inanna falou, né, a criar competição, criar comparação. Por quê? A mulher ciente desse poder, ela vai se unindo e ela move mundos, que nem a Inanna falou. Então, quando a gente está falando de rede de apoio, de construir, modificar território, é sobre isso. É sobre a gente tentar sair desse lugar, dessa mentalidade patriarcal, né? De que a gente, um é melhor que a outra, da competição e não sei o quê, mas entender que não. Eu tenho o meu valor, eu tenho o meu poder e eu tenho como contribuir nesse todo. E que a partir desse todo a gente vai mobilizar lugares, territórios. É a partir dessa educação que eu acho que as filhas de vocês, as filhas da Inanna, acho que é essa geração que a gente tem que começar a alimentar essa mentalidade. Porque a nossa é só educar, ajudar a movimentar isso. Mas a gente não vai, talvez, ver, acho que isso ainda, saca? E o que vocês acham mais difícil, assim, para sustentar essa rede, assim, para a gente conseguir manter ela viva, ativa? Porque a gente sabe que também não é só rede, né? Que também precisa de política pública do Estado. A gente estava um pouquinho falando disso. Eu acho que é o tempo, né? Eu acho que não se tem tempo. Talvez seja isso que você falou sobre
Antes a gente tinha uma rede de familiares e tal, mas hoje eu vejo que essas mulheres também já não têm mais tempo. Então, todo mundo trabalha, todo mundo né? trabalha, todo mundo tem que correr Assumindo atrás. E aí fica complicado você conseguir ter essas redes com mais facilidade. Por isso é importante se pensar no Estado como participante atuante disso. Sim, eu concordo. Eu acho que quando a gente fala de rede, nós não falamos só de pessoas. Nós falamos de instituições, de locais, né? Por exemplo... Rede do Estado. Exatamente. Por exemplo, a gente estava falando, né, desses tempos sobre o CCA, né? Centro da Criança e do Adolescente. Centro de convivência. Eu trabalhei em CCAs e eu acho, pelo menos o que eu trabalhei, eu acho que é um ambiente, pelo menos o que eu trabalhei, né? Que eu falo, era um ambiente maravilhoso para as crianças. As mães ficavam muito tranquilas, elas iam trabalhar, sabe? A escola, a Piru ia lá, buscava e levava para a escola, porque era o contraturno. As crianças chegavam, tomavam café da manhã, e tem atividade educativa, escolar. Gente, não sei se é que eu trabalhei, a gente até alfabetizou as crianças, porque a gente veio da pandemia. Tinham crianças de 9 anos que não sabiam ler e escrever. Né? Eu era educadora de música, mas eu e outros educadores, né? Enfim, que a gente estava lá. Então, a gente ensinou as crianças a ler e escrever, porque a gente estava lá e a realidade é aquela. Entende? Então, as crianças vão lá, elas se divertem, elas têm confiança de estar naquele lugar, são muito bem tratadas, comem bem, almoçam, vão bonitinha. Então, assim, são esses lugares de acolhimento das crianças, com qualidade, alimentação, sabe? Com carinho, que eu acho que a gente precisa ter para a mãe poder ir trabalhar tranquila. Sabe? Principalmente as mães que não têm as pessoas da rede, né? Então, eu acho que, assim, tá faltando esse papel do Estado de forma muito incisiva, e eu acho que a gente precisa cobrar. Sim. Sabe? Eu acho que a gente precisa cobrar, se unir, não sei, mobilizar de alguma forma esses espaços para que as nossas crianças possam ficar, para que a gente possa trabalhar em paz, para que elas possam também terem acolhimento de outras pessoas e não ficar só na rede também da família, né? Eu acho que faz parte da socialização também, né? Entender que o cuidado é trabalhoso, né? O trabalho o cuidado é trabalho. E que isso não tem reconhecimento da sociedade, né? A gente não tem uma sociedade que entende essa demanda como uma demanda de ocupação da vida. E que, até porque isso é muito maior das mulheres, né? Os homens não atuam. Agora existe uma geração de homens sendo mais cobrados nesse lugar. Mas como que a gente faz para que as pessoas entendam o quão importante e o quão pesado é essa rotina de cuidado? O que a gente precisa fazer para que a sociedade reconheça isso? É mudar a mentalidade. Eu lembro de um... Eu falo assim, mexe no bolso. Começa a monetizar isso aí para você ver. Mas com certeza é isso. Tem uma... Esqueci o nome dela, depois a gente vai lembrar. Ela faz uns quadros no Instagram, e aí ela fez uma pergunta para os homens e para as mulheres. O que você faz na sua hora vaga? O que você faz na sua hora de descanso? Eu vi. Aí os homens... Eu descanso, eu vou assistir um futebol, vou comer não sei o quê. E você? O que você faz quando você chega em casa? Eu vou fazer comida, vou limpar a casa, vou lavar a louça. Então, é mudar a mentalidade de que esse cuidado não é só feminino. Ele tem que ser repartido, ele tem que ser compartilhado. E, com certeza, o financeiro. Que isso também... Mas eu acredito que tem que ser primeiro a mentalidade. Também acredito que essas novas gerações, é ali que a gente tem que trabalhar para mudar essa mentalidade de divisão, de coletividade, de que não é esse peso, não é só feminino, porque a gente trabalha 3, 4 vezes mais em um dia. O que a gente faz é soldado em guerra, porque é um peso muito, muito grande. E aí o esgotamento, uma hora, vem, né? Por isso que a saúde mental de uma mãe de uma autista é comparado a um soldado de guerra. Mas com certeza. Estado de alerta. Sempre estado de alerta, desde a hora que você acorda, a hora que você vai dormir. Exatamente. E até se a criança estiver dormindo. Você está vendo se ela está respirando. Se ela ou se ela está mexendo muito, ou se ela está. Então a gente vive sempre nesse estado de alerta, de guerra. Você é atacada a qualquer momento. Que horrível, né? Nossa, é adoecedor, né? Eu fico pensando, eu falo, cara, não tá certo isso, não. Gente, mas falando um pouquinho agora sobre essa
dinâmica de se sustentar, né? Dentro desse processo todo. A gente trabalha com eventos. Pois é, Nana. Você tem aí o beijo de Nana. A gente já falou do drink maravilhoso, que é o nosso preferido aqui, é o Jorge Amado. Você tem todo um trabalho aí na luta contra o assédio. Faz um monte de coisa, produz feira. E como que é isso aí de sustentar e correr atrás do Eu sustento? costumo dizer que é assim, eu vou nas brechinhas, aí eu entro nas brechinhas e aí lá eu faço e mostro o meu trabalho. E assim vai indo e vou abrindo caminhos. E aí eu sempre falo sobre isso, eu invento o meu emprego. Eu invento um trabalho. E o Beijo de Nana nasceu nessa necessidade de inventar um trabalho que eu pudesse ter um tempo Conciliar, né? para conciliar com a maternidade atípica e também me satisfazer. Que é algo que eu gosto, que eu crio, eu pesquiso. Mas é isso, é inventar trabalhos. Aí veio a Livre de Assédio. Hoje eu sou embaixadora Livre de Assédio. Eu trabalho com acolhimento, em shows, eventos. Aí eu brinco que eu falo, eu consigo ver um pouquinho do show, aí eu vou lá, colhe, não sei o quê. Mas as invenções de trabalho. E aí os horários. A gente não tem rotina. Então, a gente não vou descansar nos finais de semana. Geralmente, a gente está trabalhando aos finais de semana. E da semana, a gente está com as crianças. Então, a gente não tem folga. Não existe uma folga. Mas o se sustentar, para quando você escolhe... Não vou dizer que é uma escolha, porque a gente tem que se sustentar de qualquer forma, tem que ter dinheiro. Mas quando você escolhe a autonomia, ser autônomo é um pouco mais sofrido. Porque você não sabe o que vai acontecer na semana que vem. Você não sabe se você vai fechar um show na semana que vem. E, às vezes, você fecha um show e o cara desiste, cai o show, cai o evento. Então, tudo que vem, a gente vai com todas a força para aquilo dar certo, para abrir mais portas e sempre, sempre dependendo da gente. É claro que a gente vai fazendo conexões nesse caminho maravilhosas. E foi assim que eu conheci muitas pessoas que vão me abrindo portas, que vão mostrando. E assim vai. Mas é sofrido, né? Não há tranquilidade, é isso. Tem várias pesquisas, né, de quantas mulheres vão empreender, né, para conseguir conciliar com a maternidade, né? Porque... E você, Sui, queria também saber um pouquinho de você, como é que é? Você vive da música, da educação, como que é esse caminho aí para você? Eu acho que é um pouco do que a Inanna falou, mas eu acho que uma coisa que a gente também precisa muito ter é fé. Acreditar muito no nosso trabalho, né? Acreditar na força do nosso coração, sabe? Porque se a gente for parar para pensar e olhar tudo ao redor, você desiste. Você desiste, você vai lá, pega um trabalho de segunda a sexta, horário comercial, que você vai lá ganhar um salário ok. A Inanna é formada, eu também sou. Então, assim, você vai lá ter os seus 8 contos por mês, você paga todas as suas contas, entendeu? Só que é isso, né? Inclusive o psiquiatra, os remédios, exatamente. Né? Você paga alguém para ficar com o seu filho, né? Então, assim, é que nem a Inanna falou, é o preço que a gente paga para bancar o nosso sonho. Então, quanto vale o seu sonho, né? Escolher pela autonomia, por ser autônoma, tem o seu preço. Sim. Né? Que nem eu falo, né? Eu não tenho luxos na minha vida, não tenho carro, mas, assim, eu faço os meus horários, né? Eu tenho a liberdade de poder levar meu filho para a escola, de poder buscar o meu filho na escola, de almoçar com ele todos os dias, né? De acompanhar ele. Fazer alguma lição com ele. Exato, de fazer lição com ele, de ver ele crescer, de trocar ideia com ele. Então, assim, é o preço que se paga. Né? Então, é que nem eu tava falando, né? É isso, fica rico, fica pobre, né? Tem dia que você fala, nossa, caiu os cachê. Bem isso. Putz, que legal, paga tudo, vamos comer comida japonesa. Um clássico, né? Tudo igual. Vamos comer comida japonesa. A criança, oba, mãe, beleza, vamos lá. No dia seguinte, não. Ai, mãe, dá R$30 pra pôr o Robux, que agora, né, esses negócios. Não tem, filho. Ai, mãe, não acredito, filho, é isso aí. Ai, mãe, compra não sei o que, não, filho. Não, tem... hoje não. É isso. É o jogo de cintura, né? Eu sou filha... Hã? A Alice já pergunta, ela fala assim, ô mãe, você vai sobrar um dinheirinho pra comprar uma comida diferente? É isso, né? Eu sou de uma família de comerciantes, né? Meus pais vieram dessa linha de vendas, então
meus pais também foram autônomos, né? Então, a gente já vem dessa cultura, né? Do tipo, vendeu não sei quanto, tem. Nossa, legal, vamos jantar fora. Olha, esse mês não tem, então vai ter que segurar. Aí a mensalidade da escola tá vencida, aí vai lá e chega no final do ano e negocia, e não sei o quê. Então, assim, acho que essa é muita realidade do brasileiro também, sabe? Você Das mães trabalhadoras. E às vezes você se sente até privilegiada de ter feito essa escolha. Eu sempre acho Eu isso. acho, amiga. De estar bancando isso e viver. Eu falo que eu fui para esse caminho por uma necessidade, mas hoje eu não trocaria. Porque eu tenho um tempo com as meninas que eu não teria. E talvez trocando em miúdos não ia ganhar menos nem mais. Ia ser... Entende? Então é sobre isso, é sobre você escolher quais são as suas escolhas. São sonhos. São só escolhas. E aí o que você está mostrando para os seus filhos, que eu acho isso o mais importante. Eu estou mostrando para elas que vale a pena você ir atrás dos seus sonhos. Sim, com certeza. É que tem um lance que quando a mulher tem um filho, ela muda a vida dela por completo para se adaptar. O pai não, o pai segue do jeito que estava. Exatamente. Né? Então, existe uma diferença muito grande de ser homem e ser mulher depois que você tem uma criança. Né? Isso muda, sim, a gente tem que se reinventar. E é por isso que a gente está aqui, na usina, na Casa O, nesse território, porque a gente acredita que dá para viver de um outro jeito, com apoio, com cuidado, construindo. Não é simples, mas é possível. São os vínculos que dão sentido para a vida. Bem, a gente está aqui nesse bate-papo, falando de rede, de trabalho, de cuidado, mas tudo isso precisa de um lugar para acontecer. Né? No nosso caso, a gente está aqui construindo a usina, a Casa O. A gente está aqui hoje gravando o Fala Usina dentro da Casa O, construindo esse projeto do Armazém do Campo, que é um projeto para comercializar produtos orgânicos, produtos de pequenos produtores, produtos que não são só orgânicos, são de economia circular, são de criações, né, de produtores independentes. Vou mostrar aqui a caneca da usina, que é um produto que a gente sempre leva para os eventos da usina. Aqui tem chá orgânico, café, que são projetos que foram desenvolvidos, né, por produtores de diversas regiões para que a gente consiga ser uma ponte entre o campo e a cidade. A gente traz esse projeto que também é resultado das feiras que a gente já fez na usina, aqui na Casa O. O que vocês acham que esse tipo de espaço que une um comércio de produtos como esses, cultura, esse espaço pode proporcionar aqui para o território? Gentileza. Eu acho que quando você está falando todos esses pilares, a gente está trabalhando a sustentabilidade em todos os pilares. Então, você está trabalhando tanto a questão do meio ambiente, você está trabalhando o social, você está trabalhando a questão comercial, né, da produção. Então, quando você consegue trabalhar todos os pilares da sustentabilidade, você está realmente fazendo algo que pode dar certo, né? Então, quando você entende que há demanda, porque há essa demanda, né, de todas essas áreas, e quando você consegue unir elas para que entre elas funcionem dessa forma interligada, por que a gente não pode fomentar esse tipo de sistema, né? Porque não deixa de ser um sistema, né? Que é uma forma de funcionar, né? Uma forma é um fluxo. É um fluxo. Então, acho que quando você começa a fomentar essas iniciativas, em algum momento elas vão começar a ter por si só o seu próprio fluxo. Né? Por si só elas vão começar já a trabalhar, uma vai alimentando a outra, que alimenta a outra. E assim, para mim, elas são interdependentes. Né? Acho que não existe, por exemplo, você só trabalhar só com alimento orgânico, mas você não pesa o pequeno produtor, e também você pensar nas pessoas que não têm acesso, porque hoje quando a gente fala de produtos orgânicos, cara, é o olho da cara, pelo menos no mercado, né? Você vai ver, assim, quem que tem grana para comprar alimento orgânico. Então, se você não tem dinheiro para comprar alimento orgânico, então come com agrotóxico mesmo, assim, sabe? Então, e aí ao mesmo tempo você está fomentando
o pequeno agricultor, você está incentivando a comercialização de produtos sem agrotóxico, você está incentivando esse tipo de cultivo, você está criando uma cultura familiar de comercialização, ou seja, aquela família tem com que se alimentar, tem como alimentar a própria família dela. Ela se alimentando, ela consegue criar mais oportunidades de estudar. Então, assim, é tudo um sistema, né? É tudo um sistema, é uma engrenagem que quando você começa a entender que na verdade, o sistema capitalista sabe disso, só que ele trabalha de uma forma contrária, né? Então, a gente que entende ele não quer isso... rede, ele quer individualismo. Entendeu? Então, a gente já tem essa consciência. Então, se a gente conseguir botar isso em prática, aí é Conta que você vai fazer um forró aqui. Quero datas. Sui vai fazer um forró aqui na Casa O, hein, gente? Aguardem. Fiquem de olho nas nossas redes para acompanhar e saber do forró. E o que muda, assim, ter um espaço como a gente tem lá a usina, né? Quer dizer, esperamos ter em breve um espaço assim, mas a gente usa a rua. E também aqui a Casa O. O que vocês acham que muda? O que possibilita ter lugares como é aqui, por exemplo, a Casa O, a usina? Já inicia aqui no Fala Usina, a gente já tem o espaço para poder conversar e discutir esses problemas da sociedade e principalmente a maternidade sem romantismo, né? Como ela é na vida real. É importantíssimo. Essa eu acho que é a grande chave, falando sobre tudo isso. Tudo se interliga mesmo, concordo super com o que você falou, tudo interliga, tudo parte para você ter uma saúde física e mental, para conseguir fazer isso, entrar nesses espaços, lutar para esses espaços, porque eu já visualizo a usina grande, potencial, com as mulheres e as crianças, e toda a cultura, e tudo que a gente pode agregar ali, para outros espaços também verem e se inspirarem e também continuarem, porque é o voltar para casa, eu acho que é o voltar para o interior da gente. A gente não quer mais, eu acho que as pessoas também não querem. Eu acho que tudo isso que está sendo vendido e entubado na gente, as pessoas não querem. Elas querem produtos orgânicos, elas querem se alimentar bem, elas querem ter cultura, elas querem ter estudos, elas querem. Só que fica vendendo para a gente em massa o individualismo, também, né? O horas para você ficar viciada no celular, ficar vendo telas, mas elas querem isso, elas querem um olhar para outro e ter um espaço de convívio e de troca e de ensinamento também. Elas querem a vida coletiva, né? Sim. Todo mundo. E a gente precisa hoje, acho que com mais urgência. E o que é mais difícil para sustentar essa construção coletiva? O que vocês acham que é o maior desafio? É lutar contra o sistema. Com certeza. Não, com certeza. É lutar contra o sistema, e eu acho que a gente também não pode perder a esperança. Nunca. Eu falo porque em muitos momentos eu falo assim, desculpa o termo, eu falo que bosta de humanidade às vezes. Sim, não deu certo. Esse projeto aqui. Cai logo uma bomba, explode tudo. Sabe, às vezes eu penso nisso, mas às vezes eu vejo umas coisas que eu falo, puta merda, não, ainda, sabe? Então acho que além da gente, né, lutar sempre contra o sistema, e quando a gente fala o sistema, não é só, né, o capitalismo, o patriarcado, não sei o quê. São os microsistemas, né? A comunidade, a sociedade, o até comércio. Esse desânimo, essa desesperança é embutida na gente. Eles querem que a gente fique enfraquecido e triste. E eu acho que a gente também tem que acreditar nas pessoas de boa vontade. Sim. Tem muita gente de boa vontade. Vou falar uma coisa rapidinho. Tem uma coisa que eu falo para a Alicia, isso serve toda vez que eu falo para ela, na verdade, eu acho que eu estou falando para mim. Quando ela reclama de bullying, de algo na escola, eu nunca falo para ela, eu falo, não, é o seguinte, filha, vai ter gente babaca em todos os lugares. E não é só aqui na escola, você vai crescer, vai ter outras pessoas babacas no mundo, mas vão ter pessoas imensamente boas, legais, bacanas, que você vai gostar, que você vai trocar. É isso o mundo, né? Eu acho que é isso o mundo. No fim, a gente quer um outro jeito de viver, né? No fim, a gente faz tudo isso porque a gente quer superar esse formato que foi colocado para a gente e criar um outro modelo. Aqui na Casa O, a gente propõe um formato de autogestão, né? É um coletivo que dirige aqui a Casa O,
mas a gente quer que a usina também seja um projeto da comunidade, porque a gente entende que não só é carente aqui, mas também é importante que a gente tenha espaços pensados pela comunidade para a comunidade. Bem, agora falar um pouquinho das crianças, né? A gente falou um pouco sobre a forma de trabalhar, de cuidar, de tentar conciliar. Vocês sentem assim que espaços como, por exemplo, a luta que a gente faz pela usina, que eles mudam na vida dos filhos, das crianças, né? Como que isso muda? O que você acha que a usina significa para as crianças? Como que é para elas estabelecerem esses vínculos viver com a infância, né? Ter um espaço desse, você permite da criança ser criança, trocar com outras crianças, experiências infantis mesmo, de troca e crescimento. Elas precisam disso, do coletivo. Uma criança que vive cercada só de prédios, apartamento, fechada, ela não tem esse coletivo, essa troca com a natureza, entender a importância, entender o amigo, entender o construir junto. É um sonho, né? Eu acho que você começou falando uma coisa que, para mim, resume tudo. Você falou assim, o que a gente quer para as crianças? Você falou a infância. Então, o que é a infância? Né? Como que foi a minha infância? Como foi a sua? Como foi a de vocês? Brincar. A gente brincava na rua. A gente corria, os vizinhos olhavam os filhos de um dos outros, né, que eu estava falando, um ajudava o filho de um e um de outro. Então, assim, hoje, os nossos filhos, aonde que eles têm essa possibilidade, se não é na escola, né, de correr? No CCA. No CCAs, né? Eu assisti um documentário no começo do ano, eu esqueci o nome. É um documentário que falava sobre duas comunidades indígenas, uma na Amazônia e a outra, acho que era no Mato Grosso, se não me engano. E o foco desses documentários era sobre as infâncias. Na verdade, acho que esse documentário já é o segundo desses dois diretores. E eles falam sobre as infâncias. E o que eles retratam, né, nesse documentário? São a infância dessas crianças nas comunidades indígenas e como que é o dia a dia delas. Ou seja, elas participam do dia a dia dos adultos, elas vão colher, elas vão pescar, elas ajudam a costurar, elas ajudam a fazer tudo. E para elas é uma brincadeira. E é tão lindo eles fazendo, eles erram, eles, né, e entram no rio e mergulha e pega o peixe, ficam felizes e vão para a cozinha e ajudam a fazer o biju. Então, assim, a integração da criança com a família, sabe, com a comunidade, com os mais velhos, e eles fazem tudo isso brincando, honrando as origens de cada um deles, sabe? Você vê a felicidade daquelas crianças e ela tem os momentos que elas estão lá na aldeia, dançando, correndo, participando de todos os rituais, de todos os ritos que a comunidade tem, perpetuando as suas tradições. Então, eu acho que é isso, assim, né? A gente também precisa levantar o que somos, as nossas origens, e não ficar comprando, né? Que nem eu falei, não comprar o que é vendido pra gente como uma forma de entorpecimento da gente, sabe? Porque isso não alimenta a nossa alma. Sim, quais são os valores, né, que a gente vai deixar para as nossas crianças? Só uma coisa rapidinho, assim. Hoje a gente até lembrou dessa história, assim. A Alice é uma criança super ensimesmada, assim, com várias questões e eu acho que o dia que eu vi ela mais livre foi na Rua da Usina. A gente lembrou hoje dela... Desculpa. dela brincar de amarelinha, né? Assim, acho que os momentos que eu vi ela mais, assim, livre, interagindo livremente, foi lá nos eventos na Rua da Usina. E viver a usina, isso é extremamente importante. Aí a gente volta para aquela rede. Quando eu estou lá na usina e a Alicia está lá, eu me sinto extremamente tranquila, em paz. Então, eu sei que as pessoas que estão lá vão olhar, eu sei que as pessoas vão ter o cuidado. Ela se sente tão bem segura, livre, corre, brinca, quer pular o muro do metrô. Não, mas assim, o quanto eu me sinto segura dela estar ali naquele convívio, com as outras crianças, construindo. Esse seria o mundo ideal, né? E a gente já está vivendo isso. Então, quando a gente vive isso, a gente entende que é possível. Bonito. Estamos caminhando para o fim. Quero resgatar aqui, no Fala Usina, que a primeira geração da luta da usina foi feita pelas mães do território,
que lutaram para parar com a queima do lixo. A minha mãe foi uma delas. E a gente teve mães muito importantes que lutaram pelas suas crianças que estavam doentes, pela fumaça. E que isso, embora parecia impossível, encerrou as atividades do antigo incinerador Vergueiro. Foi uma vitória. Infelizmente, o prédio segue abandonado 24 anos e a gente luta para ser um centro de cultura. Então, para encerrar, a gente traz a mensagem aqui que hoje nós falamos de cuidado, mas também de trabalho, de rede, de afeto. De mulheres que sustentam a vida todos os dias, muitas vezes sozinhas, num lugar que ainda é injusto e individualiza a maternidade. Existe um ditado africano que diz que é preciso uma aldeia inteira para criar uma criança. E talvez o que a gente esteja tentando fazer aqui é reconstruir essa aldeia. Porque criar filho não pode ser um peso solitário. Precisa de vínculo, de rede de apoio, de coletividade, para garantir o básico. Como diz Bell Hooks, o amor é uma ação, nunca simplesmente um sentimento. É uma prática que a gente escolhe todos os dias. E a usina nasce exatamente desse lugar. Porque, no fim, não é sobre ter um espaço, é sobre construir um jeito de viver dentro dele. Continue com a gente. Valeu. Aê. Fala, Usina! Fala, Usina! O Fala Usina, o podcast da comunidade, é uma realização do IEP, Intercâmbio, Informações, Estudos e Pesquisas, em parceria com o movimento Usina Ecocultural. O projeto conta com o apoio da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, e as gravações acontecem na Casa O, espaço cultural parceiro no bairro do Ipiranga, em São Paulo. Agradecemos as pessoas convidadas, coletivos e apoiadores que contribuem com suas vozes, saberes e experiências. Equipe: Coordenação e Conteúdo, Liana Oliveira. Produção, IEP, mais Movimento Usina Ecocultural. Roteiro, Liana Oliveira. Técnico de áudio e vídeo, Daniel Nishida e Márcio Silva. Comunicação e design, Gabriel Ricciardi e Iomanas. Coordenação jurídica, Gabriela Leão. Cenografia, Débora Machado. E para acompanhar os episódios e saber mais sobre o projeto, siga a Usina Ecocultural e o IEP nas redes sociais e plataformas de streaming. Obrigado!